Aloha, galera! 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. A gente está contando a história da mulher esqueleto e a gente já passou por diversas portas do amor. Estamos quase no finalzinho, na última porta. Então a gente, primeiro, teve a descoberta acidental do tesouro, pescou o peixão. A gente teve a perseguição e a tentativa de se ocultar, tentou fugir, mas depois resolveu dar uma chance. Aí a gente desembaraçou o esqueleto, né? Foi a fundo para compreender que aquela coisa toda que a gente tinha medo, na verdade é a natureza da vida, morte e vida, e que a gente deixou a mulher esqueleto no mar lá por algum motivo que ninguém mais lembrava, mas, né? A gente fez isso. Nossos desejos interiores mais profundos em se tratando de relacionamento, certo? E depois a gente foi dormir o sono da confiança, porque a gente começou a acreditar de novo na possibilidade do amor genuíno, sem as armaduras, né? Sem as defensivas que a gente estava acostumado a usar. E aí escorreu a lágrima, e a mulher esqueleto tomou a lágrima e a partir disso se estabeleceu a relação de confiança total e ela começou então a usar o coração como tambor e o canto para criar a vida. E essa foi a última porta que a gente falou, a última etapa. E hoje a gente vai falar da etapa que é a dança do corpo e da alma. Então, pensando num indivíduo, porque o capítulo é quando o coração é um caçador solitário, pensando num indivíduo, o nosso ego, que se manifesta no mundo, que age e reage, estava separado da nossa alma. Então, o nosso ego representado pelo pescador, a nossa alma representada pela mulher esqueleto, por algum motivo tinham se separado e a gente estava agindo no mundo só como defensiva do ego. E agora a gente fez esse resgate, alguma coisa nos chamou a atenção para que o nosso desejo da alma viesse a ser atendido. Normalmente é uma pessoa que faz esse chamado, então que atua como nosso espelho de alguma maneira. E a gente ouviu o chamado, gostou primeiro, se interessou, depois ficou com medo, tentou fugir. Depois a gente resolveu, não, vou dar a chance aqui, eu vou analisar o que é meu nessa história. O que eu preciso deixar morrer para outras coisas viverem. E o que eu quero que continue vivo e que então eu vou alimentar. Desembaracei todo o esqueleto, aí eu posso começar a acreditar de novo. Então, a minha alma começa a acreditar no meu ego, porque ela tá vendo que o meu ego tá tomando atitudes favoráveis ao desejo dela. E aí, então, tem a lágrima, tem o coração como tambor, onde a alma começa a usar a força de ação do ego para começar a se manifestar no mundo. E ela usa tanto o coração quanto o canto. Quando acontece a dança do corpo e da alma, é quando os dois agora fazem o casamento. Então, nesse momento, o meu ego reflete o que a minha alma quer. Então, quando eu vou me relacionar com alguém, eu respeito o desejo da minha alma. O desejo da minha alma em questões de relacionamento. E esse relacionamento não necessariamente precisa ser romântico, ele pode ser um relacionamento de amizade, um relacionamento familiar. Qualquer tipo de relacionamento, mas a minha alma decide, a minha alma está sendo respeitada, ouvida e respeitada. Então, o ego e a alma estão casados. Isso quando eu tô falando de um indivíduo só. Mas quando eu tô falando da mulher esqueleto, sim, se tratando de um relacionamento com uma outra pessoa, é nesse momento então que tem a nossa conjunção de fato amorosa, porque muitos relacionamentos começam pela conjunção física, bem comum nos tempos atuais. Só que a conexão das almas não aconteceu. Então só fica aquela relação física. E aí, quando os dois fazem esse trabalho, os dois parceiros, os dois envolvidos fazem esse trabalho de ir para dentro de si, analisar o que precisa morrer, deixar morrer, entender que isso é sempre um ciclo, que isso está acontecendo agora, mas vai acontecer ali na frente de novo. Quando acontece isso, aí as duas almas vão se casar, vão se encontrar. Então o corpo começa a manifestar, o meu corpo e o do meu parceiro também começa a manifestar as questões internas, tá? 2 ou 3 parágrafos aqui pra gente finalizar e depois no próximo vídeo eu vou voltar com os caderninhos reflexivos lá do pessoal, talvez seja isso, e depois história nova, que a gente tem que terminar esse ano com uma história, né? A partir da sua própria carne e dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e de esvaziamento do vaso vermelho do seu ventre, a mulher compreende em termos físicos
emocionais e espirituais, que os apogeus têm seus declínios e sua morte, e que o que sobra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno esplendor. Então é aquilo que a gente já falou durante todos esses vídeos, é o ciclo da vida, morte e vida. Isso vai acontecer o resto da nossa vida e a gente não precisa temer, porque é assim mesmo na natureza. Então não dá para querer fugir. Quando a gente quer fugir é que a gente fica lutando e o ego fica se manifestando sem ouvir a alma, né? Amar significa abraçar e ao mesmo tempo ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. Alguém já escreveu algum texto sobre isso, eu não sei se foi o Arnaldo Jabor, que é aprenda a amar a mesma mulher, né? Ou se casar novamente com a mesma mulher, enfim, não me lembro exatamente. E aí ela fala um pouco sobre essa coisa da doação do corpo, que é a representação final, a representação mais evidente do amor, né? Ela fala o seguinte: deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É assim que deve ser. É bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental, lá da pescada do peixe, né, para a doação do corpo. Insistam no cumprimento de todas as fases. Assim, a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Mas essa não é muito a nossa realidade atual. Então ela fala o seguinte: quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza da vida, morte e vida ainda pode ter lugar mais tarde, mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho mais difícil porque o ego do prazer precisa ser afastado à força do seu interesse carnal a fim de que se construam os alicerces. Então a gente fica, né, já tem essa ligação física e aí é difícil a gente afastar essa ligação física para poder deixar a alma se manifestar. Mas é possível, certo? E o final do capítulo, que é divino, lembra que eles vão agora viver durante muito tempo se alimentando das coisas que a alma aprendeu lá no fundo do mar, né? Então se alimentando das questões espirituais. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá o seu tambor do coração, ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Tomara que a gente consiga construir essas relações aprendendo aqui com o ciclo da vida, morte e vida da mulher esqueleto. Quase 9 minutos de vídeo, não deu para ser 5 minutos, gente. Volto com os caderninhos reflexivos e depois história nova. Beijo!